O Santos é campeão da Série B. O Sport volta ao G4. O Goiás segue na briga. E o Ceará, para voltar para o G4, precisa vencer segunda-feira. Paulo Pires explica tudo neste vídeo. Veja. Alô, alô, galera, aquele abraço, papo agora para a KTO, onde a diversão acontece, é a Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. O Santos não entrou em campo neste sábado, só joga neste domingo à tarde, 4 horas na Vila contra o CRB, mas mesmo sem entrar em campo, conquistou de forma antecipada o título de campeão da segunda divisão. Porque o Novo Horizontino, que era o único clube que podia alcançar o Santos e passá-lo ainda até o final do campeonato, tropeçou, empatou em casa com o Paysandu em 1-1 e esse empate dá de forma antecipada ao Santos o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás segue vivo, muito vivo na competição, atropelou o Amazonas, venceu por 4-0, já são 6 vitórias seguidas da equipe do Goiás. Por falar em atropelo, o Sport voltou ao G4, é quarto colocado, venceu por 4-0 a Ponte Preta em Campinas, a Ponte brigando para escapar do rebaixamento. E o Ituano, fez um grande jogo contra o Vila Nova, lá em Goiânia, saiu na frente, tomou a virada, 2-1 para o Vila, 2-2, Vila Nova 3-2 e depois 4-3 para a equipe do Ituano. O Ituano ainda respira. Vai tentar na última rodada escapar do rebaixamento. A rodada então teve, nesse sábado pelo menos, com jogos ainda domingo e segunda, mas nesse sábado, título antecipado da equipe do Santos. O Sport voltando ao G4, é o quarto colocado. O Goiás sonhando ainda com a vaga na primeira divisão. E o Vila Nova e o América já matematicamente eliminados, não tem mais chances os dois de subirem para a Série A da próxima temporada. Deixa eu começar, vou projetar aqui, pessoal, fazer a projeção dos times que jogaram neste sábado e que brigam por alguma coisa ainda, ou pelo acesso, ou, é claro, contra o rebaixamento. Deixa eu começar pela parte de cima da tabela, mostrando a classificação atualizadíssima. Por que o Santos é campeão? O Santos tem 68 pontos. Só resta mais uma rodada. Para Santos, Mirassol, Novo Horizontino e Sport. Só tem mais um jogo cada um. Como o Mirassol e o Novo Horizontino só podem chegar a 67, a 67, se vencerem na última rodada, o Santos com 68 já é o campeão de forma antecipada. Mirassol com 64, Novo Horizontino com 64, Sport com 63, Ceará com 60 e Goiás também com 60, estas 5 equipes brigam neste momento pelas últimas 3 vagas para a Série A da próxima temporada. Nesta segunda-feira, pessoal, fechando a rodada, vão jogar em Fortaleza, Ceará e América. O América já é eliminado. Atenção! Atenção, pessoal do Goiás. Se o Ceará vencer a partida, na segunda-feira lá em Fortaleza, se derrotar por qualquer placar o América, o Goiás estará eliminado. Por quê? O Goiás não alcança mais nem Novo Horizontino, nem Mirassol, nem Santos. No máximo vai poder chegar a 63 ganhando na última rodada. Muito bem. Se vencer o último jogo, o Goiás vai para 63 pontos e 18 vitórias. Tem 17 agora. Se o Ceará vencer na segunda-feira, ele vai para 63 pontos e 19 vitórias. Aí o Goiás não alcança mais Ceará, Novo Horizontino, Mirassol e Santos. Então, se o Ceará vencer na segunda-feira em casa, o Goiás, que nesse momento briga pelo acesso, estará matematicamente fora da briga. O outro lado da moeda. Atenção, pessoal do Mirassol e do Novo Horizontino. Se o Ceará, que joga em casa com a América, perder o jogo, os dois aqui sobem na segunda-feira. Por quê? O Ceará perdendo, estaciona no 60. Como o Mirassol e Novo Horizontino já tem 64, não poderão ser mais alcançados pelo Ceará. Então, se o Ceará vence o América, elimina o Goiás. Se o Ceará perde para o América, Mirassol e Novo Horizontino sobem. E se der empate entre Ceará e América, os dois não sobem matematicamente ainda e o Goiás segue na briga por uma vaga na Série A da próxima temporada. É o que vai estar em jogo ainda nesse final de semana, com jogos, repito, no domingo e também na segunda-feira. Deixa eu fazer a projeção aqui de cada um que acabou jogando neste sábado na parte de cima da tabela. Deixa eu começar com o Novo Horizontino,
que chegou a 64 pontos. Novo Horizontino, pessoal, ele vai brigar por uma combinação contra 3 adversários, só uma combinação. Mirassol tem 64, mesma pontuação que o Novo Horizontino. Sport tem 63, Ceará tem 60. Muito bem. Se o Novo Horizontino vencer na última rodada, produção pega para mim o Novo Horizontino, eu acabei não pegando, eu acho que eu tenho na sequência para um pouquinho aqui. Ó. Goiás, Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino ganhar do Goiás na última rodada lá em Goiânia, já é certo que sobe. Por quê? Porque ele vai a 67, ninguém pode chegar. Né? Não tem como 3 equipes ultrapassarem, além do Santos, mais 3 equipes ultrapassarem o Novo Horizontino. Então, se ele ganhar do Goiás em Goiânia na última rodada, ele sobe. Digamos que ele empate com o Goiás. Aí é o seguinte, vai para 65 pontos, 18 vitórias. Vai torcer para apenas uma combinação aqui, pessoal, entre 3. Ou que o Mirassol perca o jogo em casa para Chapecoense, ou que o Sport, no máximo, empate em casa com o Santos, ou que o Ceará faça no máximo 4 pontos. O Ceará joga em casa agora segunda-feira com o América, depois enfrenta na última rodada do Guarani em Campinas. Então, nesses 2 jogos, Ceará e América, Guarani e Ceará, o Ceará só pode fazer 4 pontos. Para que o Novo Horizontino com 1 ponto, o empate com o Goiás na última rodada, garanta o acesso. Então, é uma combinação. O Novo Horizontino empatou com o Goiás, torce ou por derrota do Mirassol, ou que o Sport no máximo empate com o Santos, ou que o Ceará nos 2 jogos contra a América e Guarani não vença os 2 jogos. No máximo vença um e empate o outro, ok? Essa é a projeção para 1 ponto. Se o Novo Horizontino perder o jogo, perde para o Goiás, vai estacionar com 64. Aí é o seguinte, pessoal, vai torcer por uma combinação. Que o Mirassol perca, primeiro o saldo de gols pode atrapalhar muito aqui nessa questão aí, porque o Mirassol tem saldo 15 contra saldo 13 do Novo Horizontino. Então, dificilmente, perdendo o jogo na última rodada, o Novo Horizontino vai eliminar o Mirassol. Vai ter que secar o Sport. O Sport tem que perder para o Santos. Então, se o Novo Horizontino, atenção, se o Novo Horizontino perder para o Goiás e o Sport perder em casa para o Santos, o Novo Horizontino sobe. Ou então, se o Novo Horizontino perder na última rodada para o Goiás e o Ceará não vencer os 2 jogos, perder um dos 2 jogos, não é vencer, perder um dos 2 jogos, fizeram no máximo 3 pontos, o Ceará contra o América e contra o Guarani, se o Ceará fizer no máximo 3 pontos, só uma vitória e uma derrota, por exemplo, 2 empates também já serve. Então, se o Ceará não fizer mais que 3 pontos, o Novo Horizontino pode até perder na última rodada, que mesmo assim sobe para a Série A da próxima temporada. Deixa eu projetar agora o Sport. Vamos lá, o Sport? O Sport tem 63 pontos, 18 vitórias, venceu em Campinas a Ponte por 4-0, dorme pelo menos, né? Dorme o sábado e o domingo no G4. Poderá sair na segunda-feira contra o Ceará, enfrentar em casa o América. 63 pontos. Aí é o seguinte, pessoal. Para subir o Sport vai torcer por 2 combinações contra esses 4 adversários aqui. Mirassol, que tem 64, Novo Horizontino, que tem 64, Ceará, que tem 60, Goiás também tem 60. Certo? 2 combinações, tem que ficar na frente de 2 desses 4 aqui, ó. Vamos lá. Se o Sport vencer na última rodada o Santos em casa, o Sport Santos, ó, na ilha, o Sport vai a 66. Aí vai torcer por 2 combinações. Uma já é certa, porque o Goiás não alcança mais o Sport, certo? O Sport iria 66. Então vamos lá. Precisa de mais uma combinação. Uma já tem aqui, que é o Goiás. Ou que o Mirassol, ou que o Novo Horizontino. Aqui eu coloquei 2 pontos, na verdade é 1 ponto, né, pessoal? Seria no máximo 2, mas como é um jogo só, então é 1 ponto. Que o Mirassol não ganhe da Chapecoense, ou que o Novo Horizontino não ganhe do Goiás. Então, se um dos 2 não vencer, já serve aí para o Sport, vencendo o Santos na última rodada, subir. Ou então que o Ceará, no máximo, faça 4 pontos contra América e Guarani. América em casa, Guarani lá em Campinas. Entenderam? Então, que o Mirassol e o Novo Horizontino não vençam, que um dos 2 não vença, ou então que o Ceará, no máximo, faça 4 pontos em 2 jogos. Se o Sport empatar com o Santos, poderá subir com mais uma combinação. O Goiás
Se o Sport aqui, ó, o Sport fizer um ponto, vai 64, o Goiás não alcança mais o Sport. Então, você vai precisar de mais uma combinação. Ou que o Mirassol perca na última rodada em casa para a Chape, ou que o Novo Horizontino perca em Goiânia para o Goiás, ou que o Ceará no máximo faça 3 pontos. Vença uma partida e perca outra, por exemplo. Aí o Sport com 1 ponto conseguiria subir para a Série A. E se o Sport perder, vai me perguntar, Paulinho, na última rodada o Sport em casa perdeu para o Santos. E aí, pode subir? Pode. Aí sim, com mais 2 combinações aqui, ó. Caiu o Sport perdendo para o Santos, não alcança mais nem o Novo Horizontino, nem o Mirassol, que já tem 64. Aí vai torcer por 2 combinações. Que o Ceará, atenção, hein, que o Ceará no máximo faça 2 pontos contra América e Guarani. O Ceará não pode vencer nenhum dos 2 jogos. Se vencer um dos 2, o Sport perdendo para o Santos não sobe. Então, no máximo 2 empates. Ou então que o Goiás, que joga em casa contra o Novo Horizontino, não vença a partida. Se der empate, por exemplo, a vitória do Novo Horizontino, o Sport, mesmo perdendo para o Santos na última rodada, poderá subir com o tropeço do Goiás em casa diante da equipe do Novo Horizontino. Vamos projetar o Goiás. Alô, pessoal de Goiânia aí, vamos lá. O Goiás chegou a 60 pontos, 17 vitórias, ok? Só tem mais um jogo. Novo Horizontino em casa, próximo domingo. Aliás, pessoal, a rodada foi confirmada, tá? Domingo, 6h30 da tarde, ou da noite, como queiram. O Goiás tem a obrigação de vencer, porque se o Goiás não vencer, o Goiás não vai subir. Por quê? É fácil. O Goiás tem 60 pontos, 17 vitórias. O Sport, aqui pessoal, o Sport já tem 63, é o quarto colocado. Se o Goiás empatar, de 60 vai a 61, não alcança o Sport. Então tem que vencer a partida. Para começo de conversa, o Goiás tem que vencer em casa do Novo Horizontino. Aí pessoal, vai torcer por 2 combinações em 2. Vai ter que torcer contra o Sport e contra o Ceará. Para o Goiás ganhando do Novo Horizontino subir, é preciso que o Sport perca em casa para o Santos, na ilha. Tem que perder o jogo. E que o Ceará, nos 2 jogos contra América em casa e Guarani em Campinas, no máximo faça 2 pontos, 2 empates. Se o Ceará vencer um dos 2 jogos, o Goiás ganhando a sua partida final, já não sobe mais. Tanto é que, se o Ceará vencer segunda-feira em casa o América, o Goiás já segunda-feira já estará eliminado de qualquer chance de chegar na Série A da próxima temporada. Esta é a única alternativa para o Goiás subir. Tem que vencer o Novo Horizontino, torcer para o Sport, perder para o Santos e o Ceará, no máximo, fazer aí 2 pontos contra a América e também o Guarani. Tá bom? Essa é a parte de cima da tabela. Deixa eu projetar agora a parte de baixo da tabela. Já caíram Brusque e Guarani, ok? Restam 2 vagas para o rebaixamento. Por enquanto, brigando na questão matemática ainda. Chapecoense com 41, CRB com 39, Ponte com 38 e Ituano com 37. É certo que 2 desses 4 vão cair juntamente com o Brusque e o Guarani, que já caíram. Deixa eu começar aqui, pessoal, pela Ponte Preta. Ponte Preta jogou em casa em Campinas, tomou 4 do Sport. A Ponte enfrenta agora, na última rodada, o Avaí, já eliminado, lá em Florianópolis, na ressacada. A Ponte poderá permanecer na Série A da próxima temporada, vencendo ou empatando com a equipe do Avaí lá fora de casa. Mas para que isso aconteça, esse é o mais importante agora, o CRB, que joga contra o Santos na Vila nesse domingo, o CRB não pode vencer. Se o CRB vencer o Santos, já vai a 42, aí a Ponte não alcança mais, só vai a 41, não alcançaria mais o CRB. E a Chape, que joga em casa com o Coritiba, não pode nem empatar, teria que perder para o Coxa. Nesta combinação, vitória do CRB contra o Santos, empate pelo menos da Chape com o Coritiba, a Ponte estará matematicamente rebaixada já nesse domingo. Então, já começa por aí, vai secar o CRB, vai secar a Chape nesse domingo. Se a Ponte fizer 3 pontos, Ponte vence o Avaí lá em Florianópolis, escapa com 2 combinações. 2 combinações em 3 aqui. Tem que ser melhor pelo menos que 2 desses 3 aqui, a Ponte Preta para escapar do rebaixamento. Muito bem. O Ituano. Se a Ponte vencer, o Ituano não alcança mais a Ponte. No máximo vai a 40. Então, o Ituano está descartado. Então, mais uma combinação. Ou que, atenção aqui, ó, que o CRB faça no máximo 2 pontos,
nos 2 jogos que tem, Santos fora de casa e Operário em casa, não vença nenhum dos 2 jogos, no máximo empate os 2. Ou então que a Chape perca os 2 jogos. Perca nesse domingo em casa para o Curitiba e perca no próximo domingo para o Mirassol no interior paulista. Então, é uma combinação aqui, nessa chave aqui entre CRB e Chape, para que a Ponte, vencendo na última rodada, escape. Então, a Ponte vence, torce. Repito, para o CRB não ganhar nenhum dos 2 jogos e para a Chape perder os 2. Um ou outro, um resultado ou outro. Se a Ponte empatar na última rodada com o Avaí, poderá escapar do rebaixamento ainda, pessoal, com 2 combinações. Empatando aqui, ó, vai a 39 pontos. A Chape, por exemplo, a Ponte não alcança mais a Chape. Entenderam? Então, vai ter que ser melhor que o Ituano e que o CRB. Aí o Ituano, no máximo, pode empatar seu jogo. O Ituano joga aqui em casa com o Amazonas. Então, a Ponte para empatar fora de casa com o Avaí e escapar do rebaixamento, já começa por aí. O Ituano não pode vencer em casa o Amazonas. Se o Ituano vencer, já elimina a Ponte Preta. E vai torcer também para o CSA, aqui ó, perder os 2 jogos. Perder para o Santos e perder também para a equipe do Operário em casa. Então, a Ponte fica praticamente na obrigação de vencer, né, pessoal? Porque se empatar, praticamente dá para dizer que pode cair e vai cair para a Série B da Série C da próxima temporada. Vamos projetar agora o Ituano, que também jogou e ganhou em Goiânia do Vila Nova por 4-3. Vamos lá. O Ituano, pessoal, tem 37 pontos, 11 vitórias. Como o CRB tem 39, ainda joga na rodada, nesse domingo contra o Santos, o Ituano só poderá escapar do rebaixamento, para começo de conversa, se na última rodada vencer em casa o Amazonas. Aí vai chegar a 40 pontos com 12 vitórias. Porque se ele empatar, ele vai a 38. O CRB já tem 39. Então ele cai. Por falar em cair, o CRB tem 39 pontos, pessoal. Se o CRB vencer o Santos nesse domingo na Vila, o CRB acaba rebaixando aí a equipe do Ituano. O Ituano no máximo chegaria a 40. O CRB vencendo vai a 42. Ok? Então, para começo de conversa isso aí. O Ituano tem que vencer na última rodada o Amazonas. E aí é o seguinte, pessoal. Vai torcer por 2 combinações. Que a Ponte Preta, na última rodada, no máximo empate com o Avaí. A Ponte não pode vencer o Avaí. Se vencer o Avaí, o Ituano já perde a condição de ultrapassar a Ponte. Então, o Ituano tem que vencer em casa o Amazonas, torcer para a Ponte não vencer o Avaí. E vai torcer também para o CRB dos 2 jogos que tem. Contra Santos nesse domingo e no outro domingo em casa contra o Operário, faça no máximo 1 ponto. Com essa combinação aqui, ó, 1 ponto da Ponte, no máximo 1 ponto da Ponte, 1 ponto do CRB, o Ituano vencendo a última rodada, escapará do rebaixamento. Ok? Rodada. Prossegue nesse domingo. 37ª rodada, que é a 18ª do retorno. Teremos às 11 da manhã, jogo que não vale nada, entre Brusque já rebaixado contra o também rebaixado Guarani. 4 da tarde, o Santos fazendo festa pelo título da Série B contra o CRB, que briga para escapar do rebaixamento. Também às 4 tem Chapecó, Chapecoense e Curitiba. A Chape brigando para escapar do rebaixamento e o Coxa não tem mais nada para fazer na competição, não vai cair e não vai subir. Segunda-feira, 9 da noite tem Botafogo de Ribeirão Preto, que já escapou com jogos desse sábado, já escapou do rebaixamento contra o Avaí. Jogo que não vale nada também, porque os 2 não vão subir e não vão cair. 15 para as 10 da noite, aí sim, jogo que vale muito. O Ceará, o América já está eliminado. Ceará e América. Se o Ceará vencer a partida, o Ceará ultrapassa o Sport, entra no G4 e elimina o Goiás. Se o Ceará perder para o América, aí Mirassol e Novo Horizontino estarão matematicamente classificados para a Série A da próxima temporada. A briga está boa, pessoal. Novo Horizontino, 1-1 com o Paysandu aqui. Fez um pontinho, segue na briga, vai secar o Ceará agora na segunda-feira para subir já nessa rodada. O Goiás, hein? Venceu o Amazonas por 4-0. Vai secar também, obviamente, o Ceará na segunda-feira, porque se o Ceará ganhar, elimina o Goiás. O Sport entrou no G4. Passou o Ceará, tem um jogo a mais, é verdade. Passou o Ceará, fez 4-0 na Ponte, dorme o sábado, dorme o domingo, entre os 4 primeiros. E o Ituano, sobrevivendo, respirando. 4-3 para cima do Vila. O Ituano
Se o CRB tropeçar contra o Santos, chegará vivo na última rodada para tentar escapar do rebaixamento. Daí Paulo Pires e a situação da Série B após o empate do Novo Horizontino contra o Paysandu.